Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Também em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus abençoe o pastor João Bispo, que está em Franca, juntamente com o pastor Osmar, com o pastor Mendes, pastor Sinivaldo e alguns poucos irmãos ali. Que Deus os abençoe. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Oremos. Senhor, viemos aqui, nos achegamos até a Ti, Senhor, pedindo Sua misericórdia, que o Senhor possa juntar estes parágrafos que a gente colocou aqui, e possa trazer inspiração para falar um pouco da Sua grandeza, das riquezas da Sua glória, Senhor. Às vezes juntamos os parágrafos aqui, mas isso é apenas a mecânica. Se não houver a dinâmica, o Espírito Santo trazendo a inspiração, este carro não anda, esta mensagem não flui e não ajuda o seu povo. Então, em tudo dependemos de Ti, Senhor. Abençoe a pregação da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre um homem em cada geração. É o assunto do momento, né, irmãos? É um assunto que traz polêmica, é um assunto que traz debate. Mas vamos estudar um pouco, através da mensagem do irmão Branham, sobre este assunto. Este assunto que está bem recheado dentro da mensagem. O homem em cada geração. Não é um parágrafo isolado, distorcido, deslocado, deturpado, mas é um assunto rico, que está por toda a mensagem do irmão Branham, desde as primeiras até as últimas. E o título é Um Homem em Cada Geração. Como lemos ali em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé foi um pregoeiro da justiça. Noé foi um pregador. Noé pregou para a sua geração. Como lemos também em Gênesis capítulo 6, versículo 3, Noé pregou por 120 anos. A partir daquele momento em que Deus falou ali em Gênesis capítulo 6, versículo 3, a humanidade tinha mais 120 anos. E este era o tempo em que Deus pregou àquela geração. Este foi o tempo, esta foi aquela geração. Este foi o período de tempo que Noé pregou para eles. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 4, parágrafo 55, 155, um irmão faz uma pergunta para o irmão Branham, pergunta de número 50. Onde encontramos que Noé pregou 120 anos e construiu a arca em 120 anos? Veja que ali na Bíblia não diz claramente que Noé pregou 120 anos, porém está nas entrelinhas. E este irmão ouviu falar que Noé tinha pregado 120 anos, mas não encontrou ali. Então ele perguntou para o irmão Branham: onde encontramos que Noé pregou 120 anos e construiu a arca em 120 anos? O irmão Branham responde: uma geração, ou o tempo fadado, o
tempo fadado de um homem na terra eram 120 anos, o qual tomou a Noé o período para construir a arca, o que naquele dia era considerada uma geração. O irmão Branham diz, naquele dia, 120 anos era considerada uma geração. E ele diz, 120 anos era o tempo designado para um homem. E ele pregou, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 3. Ele o pregou àquela geração, o qual foram 120 anos. Noé lhes pregou, muito bem, vejamos agora. Veja o irmão Branham dizendo, Noé pregou para aquela geração. Noé pregou 120 anos. As pessoas hoje querem distorcer, querem deturpar e dizer que a geração do irmão Branham são aqueles que foram gerados pela mensagem dele. Mas aqui você vê que Noé pregou 120 anos, não para aqueles que foram gerados dele, pois aquele povo que ouviu aquela pregação padeceu no dilúvio, com exceção de sua família. Quando um homem vem e traz uma mensagem para aquela geração, não é que ele está, através daquela mensagem, gerando, e aquilo é a sua geração. Não, mas ele está pregando durante um período de tempo, para um povo que está na terra durante aquele tempo. Noé pregou para a sua geração. Noé pregou 120 anos. Esta era a geração nos seus dias. Nos dias da Babilônia, uma geração eram 70 anos. E na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafos 110 e 111, o irmão Branham diz, foram quase 2 gerações ali na Babilônia, porque no nosso tempo, nos últimos dias, uma geração, de acordo com a Bíblia, são 40 anos. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, quase 2 gerações de nossos dias. Uma geração, para nós, são 40 anos. O irmão Branham fala isso em diversas mensagens, não é uma nem 2, mas são dezenas até de mensagens em que ele diz isso. Eu vou ler apenas uma, desculpa, para que os irmãos tenham segurança. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 148. Pergunta número 16. Tem o milênio alguma coisa a ver com os 1000 anos? Não poderia ser isto uma geração? Veja, alguém pergunta para o irmão Branham, o milênio poderia ser uma geração? O milênio tem 1000 anos, mas poderia ele ser uma geração? Hoje as pessoas que aprenderam, que ouviram este tipo de mensagem, querem forçar e dizer que uma geração é uma era da igreja. Houve era que teve 1000 anos, creio que foi a era de Tiatira. E o irmão Branham responde, não, uma geração indicada na Bíblia é de 40 anos. A geração na Bíblia, a geração na mensagem é 40 anos. A geração não é uma dispensação de uma era da igreja. A geração não é um milênio. Não, a geração na Bíblia, o irmão Branham diz, é 40 anos. Você vê que ali em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 24, versículos 32 e 35 ao 35, Jesus fala da parábola da figueira. E ele diz que quando já os seus ramos se tornam tenros, sabeis que está próximo o verão. Sabemos através da mensagem que a figueira é Israel. E Jesus diz ali que quando a figueira brotasse, quando Israel voltasse para a sua pátria, não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas acontecessem. O irmão Branham diz na mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, eu trouxe o parágrafo, eu não ia ler, mas o irmão Branham diz que aquilo é 40 anos.
uma geração é 40 anos. A partir do momento em que Israel se tornou uma nação novamente, no ano de 1948, aquela geração que viu aquilo acontecer, não passaria sem que visse a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 36. E o irmão Branham diz, uma geração na Bíblia é 40 anos. O irmão Branham diz, dentro de 40 anos, ele virá. Então vemos que uma geração, nos nossos dias, são 40 anos. E não deu 40 anos, e Jesus veio, e se manifestou como Filho do Homem, encarnou-se em seu profeta, revelou-se a seus, discerniu os pensamentos do coração dos homens. Aquilo era a vinda do Filho do Homem, aquele dia e hora que ninguém sabe, não é o rapto. Pregadores da terceira etapa, que tiveram conosco por muito tempo, saíram e a primeira coisa que fizeram foi dizer que o dia e a hora é o dia e a hora do rapto, mas não é isso que está na Bíblia. O dia e a hora é o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Lucas 17:30. Este é o dia e a hora. Não passou aquela geração que viu Israel brotar, que viu a figueira brotar, sem que ele viesse. Ele veio e se manifestou como Filho do Homem. A mensagem, a palavra falada é a semente original. Já vimos o que é uma geração. Uma geração são 40 anos na Bíblia. Agora vamos ver através da mensagem que em cada geração Deus envia um homem, sem exceção. Em cada geração Deus envia um homem para trazer uma mensagem, para trazer um avivamento para aquela geração. Palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 196. Agora, o que ela tem feito? As mesmas coisas que elas fizeram das outras vezes. Se denominaram, poluíram, mas em cada geração, cada reavivamento traz algum profeta de Deus. Um profeta é um pregador verdadeiro da palavra, que permanece com a palavra. E eles trazem um reavivamento que recolhe aquele eleito daquela geração. Em cada geração, cada reavivamento traz um profeta de Deus. E o irmão Branham diz que um profeta de Deus é um pregador verdadeiro da palavra, que permanece com a palavra. Cada geração trouxe um profeta de Deus. E o irmão Branham diz que a esposa teria o seu reavivamento. A esposa não havia tido ainda o seu reavivamento nos dias do profeta. O irmão Branham diz no primeiro selo, parágrafo 75, mas ela teria o seu reavivamento, o reavivamento dos 7 trovões, não um reavivamento denominacional. E se ela teria um reavivamento, pergunto eu, este reavivamento não traria um profeta de Deus? Como o irmão Branham diz, cada reavivamento traz um profeta de Deus. Ninguém nega que tivemos um reavivamento a partir do ano 2000. O povo não sabia o que eram os 7 trovões, não sabia o que era a terceira puxada, o novo nome, o 7º selo, a visão da tenda. Mas Deus trouxe um avivamento nesta nação. E foi o reavivamento da esposa, o reavivamento dos 7 trovões. E se o irmão Branham diz que cada reavivamento traz um profeta de Deus, não traria Deus um profeta neste reavivamento? Não traria Deus um pregador verdadeiro da palavra, que permanece com a palavra? Deus não muda seu programa. Se cada reavivamento traz um profeta de Deus, aquele reavivamento que tivemos a partir do ano 2000, trouxe em nossa geração um profeta de Deus. E na mensagem a palavra falada é a semente original, primeira parte, parágrafo 90. O irmão Branham diz: agora, isto é porque cada reavivamento tem seu próprio
reavivamento. Cada geração tem seu reavivamento e Deus levanta um homem, o estabelece com sua palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. Cada geração tem seu reavivamento. E vimos o que é uma geração. Uma geração são 40 anos. Cada 40 anos houve o seu reavivamento. E o irmão Branham diz: e Deus levanta um homem, o estabelece com sua palavra e o encaminha com a mensagem para aquela era. Essas pessoas que querem interpretar a geração, dizer que é uma era, que é uma dispensação de uma era da igreja, estas pessoas dizem que uma geração é uma era. Mas você vê aqui que cada geração, o irmão Branham diz que Deus levanta um homem com a mensagem para aquela era. Você até pode dizer que uma geração é uma era, mas então houve mais eras. O irmão Branham diz que cada geração trouxe a mensagem para aquela era. Adoção espiritual, parágrafo 51. Porque a palavra de Deus não é como a palavra de um homem. A palavra de um homem tem um certo significado ou uma expressão no tempo em que foi dada. Mas a palavra de Deus tem um significado eterno, através dos tempos, à medida que flui. Toda geração pode pegar a mesma palavra, porque é uma declaração de Deus inspirada, eterna e eterna. Não importa se reticências. Se os apóstolos a leram na era deles, isto significou algo para eles. Se Wesley a leu em sua era, e Lutero em sua era, e Calvino em sua era, veja que o irmão Branham atribui uma era a Calvino. Se você dizer que uma geração é uma era dispensacional, uma das 7 eras da igreja, então você chegará à conclusão que houve 8, 9, 10 eras, porque o irmão Branham diz que Calvino teve sua era, o irmão Branham diz que Finney teve sua era, o irmão Branham diz que Sankey e Moody tiveram sua era. Através das 7 eras da igreja, tivemos várias gerações, e Deus, em cada geração, o irmão Branham diz, nunca ficou sem uma testemunha. Em cada geração, ele levantou uma testemunha. Em cada geração, ele levantou um homem, um profeta de Deus, um pregador verdadeiro da palavra de Deus. E na mensagem Cristo Isto, parágrafo 71, o irmão Branham diz, aqui 300 anos atrás, um cientista francês provou que se fosse a incrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravidade faria você sair do chão. Você acha que a ciência faz referência a isso hoje? O irmão Branham está falando dos cientistas de antigamente, que diziam que se você tocasse uma bola, ou se algo fosse numa velocidade de 35 milhas por hora, ela alçaria voo, de tão rápido. Aquilo foi os cientistas daquele tempo. E o irmão Branham diz, você acha que a ciência faz referência a isso hoje? Hoje a gente vê aviões andando a 900 km por hora, e vemos carros andando a 200, 300 km por hora e não saem do chão. Você vê que a ciência evoluiu. Aqueles pensamentos ignorantes que eles tinham antigamente, de que se você tocasse uma bola a 30 milhas por hora, ela alçaria voo, os cientistas não usaram mais aquilo. Aquilo ficou obsoleto, aquilo ficou no passado. Aquele conhecimento científico que eles tiveram no seu tempo, foi bom para o seu tempo, mas a ciência avançou. Do mesmo modo, Deus avançou, Deus avança. O conhecimento que os reformadores tiveram durante as eras não é o suficiente para hoje. O que Wesley teve, o que Lutero teve, o que Calvino teve, o que Finney, Sankey, Moody, o que todos esses homens tiveram, não é o suficiente para hoje. Aquilo foi bom para o dia deles, mas se a ciência avançou, Deus avança também. Deus não para. Veja que Israel não poderia parar, eles deveriam estar constantemente avançando.
Eles armavam suas tendas e logo deveriam desmontá-las e seguir adiante, seguir a coluna de fogo. Isso mostra que Deus avança, Deus não para. As pessoas querem olhar para o que Deus fez 40 anos atrás, uma geração atrás. Aquilo foi bom, aquilo serve para a gente hoje, mas não só aquilo. Só aquilo não é suficiente para nós hoje. O que Paulo escreveu nos serve para hoje, mas só aquilo não nos adianta. O que os mensageiros falaram foi bom. Lutero pregou justificação pela fé, muito bom. Nos tirou do sistema católico romano, fez ali brotar de novo a verdadeira igreja. Mas aquilo não era suficiente já para os dias de Wesley. Nos dias de Wesley, só justificação não adiantava. Só crer que éramos justificados pela fé e fumando nossos charutos e bebendo não era suficiente. Wesley teve que vir em uma outra geração, em um outro tempo, trazendo uma mensagem superior, trazendo uma mensagem de santificação, dizendo que sem santificação ninguém verá Deus. E assim foi avançando. E assim veio através dos pentecostais. Antes veio através dos chamados da santidade, várias denominações que vieram pregando santidade. Depois veio a restauração dos dons, mas aquilo também não foi suficiente. Aquilo era casca, mas viria um grão com a palavra completa, viria o irmão Branham. Mas aquela geração do irmão Branham também passou. O irmão Branham partiu há mais de 50 anos atrás. E se a Bíblia e a mensagem é correta e exata, em cada geração Deus tem que levantar um homem. Então, se passou uma geração após o irmão Branham, Deus também teria que levantar um homem. Deus teria que avançar. Deus teria que trazer algo novo. Você vê que o irmão Branham revelou os 7 selos, cumpriu o Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 7. Ele não cumpriu o Apocalipse 10, 8 a 11. Você não verá nas dezenas de parágrafos que ele cita a promessa para o seu dia, você não verá ele dizendo que Apocalipse 10, capítulo 8 a 11 era uma promessa para o seu dia. O irmão Branham cita diversas escrituras, mas ele nunca entra no terreno de Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11. Você vê que Jesus, quando entrou na sinagoga no sábado, foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías, para que ele lesse. Então ele abriu ali em Isaías capítulo 61, que para nós é Isaías capítulo 61, e ele leu até a metade do versículo 2, onde diz: o ano aceitável do Senhor, onde havia graça, havia misericórdia. Mas quando foi para ler a última parte do segundo versículo, que diz: o dia da vingança do nosso Deus, e apregoar o dia da vingança do nosso Deus, Jesus cerrou o livro e deu ao sacerdote. Creio que foi ao sacerdote. Então aquilo não lhe cabia, aquilo não era para o seu dia. Um profeta não entra no terreno de outro, um profeta não entra na escritura de outro. Jesus sabia que aquilo era para os dias da voz do sétimo anjo. Era para os dias da vingança do nosso Deus. É para os dias em que o Cordeiro estivesse fora do trono. Então ele não leu, ele cerrou o livro, porque aquilo era para os dias do irmão Branham. O irmão Branham leu Apocalipse 10, versículo 1 ao 7, na mensagem Senhor, é este o tempo. O irmão Branham leu Apocalipse capítulo 10, versículos 1 ao 7, na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, mostrando que aquilo já havia se cumprido, que aquilo era história, que aquilo que havia acontecido sobre o Monte Pôr do Sol era história, que Deus havia cumprido o Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. Mas você nunca verá o irmão Branham dizendo que Deus está cumprindo ou que Deus cumpriu o Apocalipse 10, 8 a 11. O irmão Branham nunca citou essa escritura, porque aquilo não era para os seus dias, aquilo não era para a sua geração. Mas vamos retomar aqui no parágrafo. O irmão Branham diz, falando da ciência, eles estão avançando, olhando para frente,
Mas nós queremos olhar para trás e ver o que Moody disse, Sankey disse, Finney disse, Knox, Calvino e alguns daqueles. O que eles disseram foi bom, aquilo foi para a era deles, mas nós estamos continuando. Se você quer dizer que uma geração é uma era da igreja, é uma dispensação, é uma das 7 dispensações, das 7 eras da igreja, então você vai ter mais de 7 eras da igreja, porque o irmão Branham diz que Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvino tiveram a sua era, e o que eles trouxeram foi bom para as suas eras. Você até pode dizer que uma geração é uma era, mas de acordo com o que o irmão Branham fala aqui, também na era da igreja de Tiatira, parágrafo 65, o irmão Branham diz: Deus, porém, fez levantar não somente os mensageiros para cada era. Deus, porém, fez levantar não somente os mensageiros para cada era, mas Ele levantou alguns ajudadores maravilhosos para estes mensageiros. Ele deu para cada era alguns homens de Deus. Cada era Ele deu alguns homens de Deus. Você vê que ali na era de Lutero tivemos Calvinos, Zwingli e outros. Talvez eles não tiveram a mensagem como Lutero teve, mas o irmão Branham disse que eles foram ajudadores. Eles ajudaram na reforma através do seu intelecto, através da unção do homem, a unção da teologia, a unção da inteligência que estava sobre eles, para protestar a Igreja Católica Romana. Deus não usou só Lutero, Deus usou outros reformadores, e eles tiveram para suas gerações a palavra. Você vê que Calvino pregou predestinação, e outros que pregaram outras coisas acima da mensagem de Lutero. Outros vieram condenando o batismo de criança, vieram com algo maior, com uma mensagem maior. Não foram contados como mensageiros de eras da igreja, de dispensações. No entanto, foram homens, foram ajudadores, homens que Deus levantou em cada era para ajudar os mensageiros, como o irmão Branham diz aqui na era da igreja de Tiatira, parágrafo 65. Então vemos que em cada geração Deus levanta um homem, e uma geração pode ser chamada de era também, mas não é a era da igreja, a dispensação, uma das 7. E se em cada geração Deus levanta um homem, após o irmão Branham, Deus levantaria também um homem. Na marca da besta, parágrafo 77, o irmão Branham diz: portanto eu descobri isto. A Bíblia diz: Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Era bom a gente ler os parágrafos anteriores, mas vai ficar muito longo. Mas o irmão Branham diz, ele fala algumas coisas, fala sobre Wesley. O irmão Branham diz: a igreja wesleyana foi poder enquanto Wesley esteve aqui, mas quando ele morreu, eles se organizaram. A igreja luterana foi poder enquanto Lutero esteve aqui, e os demais movimentos e avivamentos que Deus levantou foi poder enquanto aquele profeta daquele avivamento, aquele pregador daquele avivamento esteve aqui. Por isso o irmão Branham diz: portanto eu descobri isto. A Bíblia diz: Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto eu disse: Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me servir-te de todo o coração. Veja que o irmão Branham fala nos parágrafos anteriores, que a organização vinha depois que o mensageiro morria. O irmão Branham sabia que quando ele morresse, haveria uma organização. Você não seria incoerente de dizer, de negar, que não há organizações dentro da mensagem. Isso aconteceu após a partida do irmão Branham. O irmão Branham sabia que isso aconteceria. Portanto ele disse: Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. O irmão Branham não queria uma organização. Ele queria que Deus levantasse um outro homem em seu lugar.
Porque sem outro homem, sem Deus trazendo um avivamento na próxima geração, a única coisa que resta é a organização. O irmão Branham, como um servo honesto de Deus, disse: eu não quero nenhuma organização, deixa-me servir bem ao Senhor em minha geração, assim como Davi serviu em sua geração, e em seguida tu terás um outro homem quando eu tiver partido, tu terás alguém que tome o seu lugar. Isso é tudo. Não é nós que dizemos que haverá outro homem, ou que haveria outro homem depois do irmão Branham. É o irmão Branham quem fala em diversos lugares. E aqueles que vêm interpretar e dizer isso não é assim, e esse homem eles dão 1000 interpretações, isso vem lá da serpente. É a serpente que interpreta. Satanás foi o primeiro pregador, e a coisa que ele fez foi deturpar, foi interpretar, foi distorcer, foi colocar um ponto de interrogação naquilo que Deus houvera falado para Eva. Deus disse para ela: se comerdes daquele fruto, morrerás. E ele disse, o pregador serpente: se comerdes deste fruto, morrerás? Botou um ponto de interrogação. E eles ficam botando ponto de interrogação no que o irmão Branham fala sobre um outro mensageiro. Creia como está escrito, não interprete. O irmão Branham disse que em seguida tu terás um outro homem, e eu creio nisso que ele falou. E ele disse: não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam, como falamos há pouco tempo. Israel não poderia parar, eles tinham que avançar. Quando a coluna de fogo avançava, eles avançavam também. Quem era parado, quem era organizado, eram os moabitas, os primos de Israel, dos filhos de Israel. Então, eles eram os organizados. Quando você se organiza e se estabelece e diz que não há outro mensageiro depois do irmão Branham, que não há outro homem, e que o irmão Branham é o último, você está se estabelecendo como os moabitas, e você não avança como Israel. A coluna de fogo avança, e os filhos de Deus, os eleitos de Deus, avançam com ela. Eles seguem aquilo que Deus está fazendo na sua geração, não numa geração passada, mas nos dias em que eles vivem. E o irmão Branham diz: Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo de todas as noites. Faziam uma nova fogueira a cada noite e apenas continuavam avançando. Isso é o que temos que fazer, o irmão Branham diz. Isso é o que temos que fazer. Temos que avançar, assim como Israel fez. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que o Wesley teve foi ótimo. Esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, veja, depois de Wesley veio outros homens, que o irmão Branham chamou os da santidade, tiveram. Isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Agora, nós estamos avançando. E se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. O irmão Branham diz: se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Deus irá avançar. Deus trará mais luz sobre a Escritura. Ou você nega que Deus trouxe mais luz sobre a Escritura a partir do ano 2000? Eu não seria incoerente de negar isso, que Deus trouxe mais luz. Não sabíamos o que eram os 7 trovões, o que era o novo nome, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que está no primeiro selo, capítulo 2, parágrafo 2, 3, que Jesus, quando subiu, ele subiu com um novo nome. E não saberíamos disso, não saberíamos destas coisas que estavam reveladas dentro da mensagem, se Deus não tivesse avançado, se Deus não houvesse trazido mais luz, se outro dia não houvesse chegado e Deus tivesse acrescentado mais revelação de sua palavra. O irmão Branham diz: mas caminhemos na luz, enquanto a luz está aqui agora. Enquanto estava lá, os eleitos caminharam com ela.
Irmão Neville caminhou com ela, Hatmuser caminhou com ela, Oswald caminhou com ela e tantos outros, ou poucos outros, não foram muitos, caminharam com ela enquanto a luz esteve ali na América. Mas após a partida do irmão Branham, começou a surgir os ismos da dualidade, da ressurreição isolada, de que o profeta tem que retornar para revelar mais coisas, ismos como o milênio hoje, e diversos que surgiram depois da partida do irmão Branham. Surgiram todos estes ismos, mas Deus levantaria um homem, Deus traria de novo um reavivamento para a próxima geração. Ele traria um profeta, um pregador, um verdadeiro pregador da palavra para a geração que seguisse. E na mensagem Cura Divina, parágrafo 233, o irmão Branham diz: não vou colocar obstáculo a uma outra geração, não tenho nada a julgar, não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com os homens e as mulheres com quem eu vivi. O irmão Branham diz: eu deverei suportar o julgamento com os homens e com as mulheres com quem eu vivi. Eu não vivi no tempo do irmão Branham, nós não vivemos no tempo do irmão Branham, nós não ouvimos aquela mensagem enquanto ela estava em evidência, enquanto o profeta estava vivo ali na América. Alguns viveram ali, e o irmão Branham será responsável por eles, por aqueles com quem ele viveu. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. O irmão Branham diz: quando meus dias terminarem, se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem no meu lugar quando eu partir. Quando eles dizem que não há outro homem no lugar do irmão Branham, após ele partir, eles estão dizendo que o irmão Branham não é servo de Deus, porque ele diz: se eu for servo de Deus, Deus levantará outro homem neste dia quando eu partir. Para a próxima geração a vir, ele terá um outro homem lá quando aquela geração vier. Aquela geração veio e Deus levantou um outro homem, simples e humilde, com sotaque caipira, baixinho, mas trazendo aquilo que não sabíamos durante 40 anos. Também em Redenção por Poder, parágrafo 121. Eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim, mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Israel saindo do Egito, o irmão Branham diz, é um tipo da noiva saindo das denominações. Quando Israel saiu do Egito, eles saíram através de um libertador chamado Moisés. Moisés os tirou do Egito, Moisés os conduziu através do deserto, e a Moisés foram dados 2 sinais. Moisés também subiu no monte Sinai, e voltou com os 10 mandamentos, com as tábuas da lei. Mas Moisés não introduziu o povo na terra prometida. E você vê que até o título de uma mensagem mostra quem foi Moisés nestes últimos dias. Como fui com Moisés, assim serei contigo. É uma mensagem pregada pelo irmão Branham. Assim como a Moisés, ao irmão Branham também foi dado 2 sinais. Assim como Moisés, o irmão Branham subiu no Monte Pôr do Sol e voltou com os 10 livros dos selos. Moisés voltou com os 10 mandamentos, o irmão Branham subiu ali e voltou com os 10 livros dos selos. No entanto, o irmão Branham não pôde adentrar, não pôde explicar a terceira etapa. Nos dias de Moisés, Deus teve que levantar um Josué. O irmão Branham disse que aquela velha geração que saiu ali do Egito teve que morrer.
E então, uma nova geração veio, o irmão Branham diz. O irmão Branham ainda diz, 40 anos mais tarde, uma nova geração surgiu. E um novo líder com ela, Josué, que os conduziu até a terra prometida. Na mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos, parágrafo 15, ele diz, e então o que eles fizeram? Eles simplesmente os deixou ficar ali no deserto por 40 anos. Eles plantaram vinhas e comeram os frutos, e casaram e criaram filhos, até aquela velha geração morrer e outra geração chegar. 40 anos mais tarde, e não apenas aquelas 40 horas, mas tiveram que esperar por 40 anos antes que lograssem êxito. E então um novo líder chegou, Josué, e eles se deslocaram para a terra com um novo grupo. Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. Saímos das denominações através da mensagem libertadora do irmão Branham. Fomos libertados do cativeiro da denominação, da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da Mundial, da Universal, da Igreja Católica. Mas o irmão Branham não pôde explicar a terceira etapa. E aquela geração que viveu nos dias do irmão Branham, aquela geração incrédula dos Estados Unidos que não pôde ver a revelação dos selos, dos trovões, aquela velha geração teve que morrer. E 40 anos mais tarde, então um novo líder chegou. Josué chegou para nos posicionar na terra, posicionar a mensagem do Cordeiro saiu do trono, posicionar a era de Laodiceia terminou, posicionar um novo nome, posicionar todas essas revelações, assim como Josué fez. E o irmão Branham diz, Josué é o Espírito Santo, mas ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é um Espírito. É sempre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o profeta de cada era, de cada geração, de cada tempo. Mas ele usa lábios humanos, ele usa um homem para se manifestar, para falar, porque ele é um Espírito, diz o irmão Branham. As pessoas dizem, Deus falou comigo, Deus me ensinou. Ou você é um profeta ou você é Espírito, porque Deus fala através do mensageiro. Nas eras da igreja, o irmão Branham diz que não é um indivíduo recebendo uma revelação privada. Deus me revelou que o novo nome é Branham. Não é isso. O irmão Branham diz que Deus revela ao indivíduo, o mensageiro, e os outros recebem aquilo que o mensageiro entrega. Deus revela a um homem em cada geração. Aquele homem vem e traz a mensagem para aquele tempo. E cada indivíduo que tem o Espírito Santo recebe aquela mensagem. Porque a evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma que foi nos dias de nosso Senhor. A era de Pérgamo, parágrafo 145. É receber a palavra da verdade para o dia que você vive. O que é receber o Espírito Santo? É receber a palavra da verdade para o dia que você vive. Não para o dia que viveu seus pais, como o irmão Branham diz. Eu pertenço à igreja da minha mãe. Isso é muito bom. Mas a sua mãe teve a experiência dela. Ela teve a experiência dela na geração dela. Mas não podemos ter uma religião de segunda mão. Uma religião que alguém já usou. Uma religião que meu pai usou, que minha mãe usou. Uma religião que o povo que saiu lá nos anos 70 usou. Saiu das denominações nos anos 70, usou. Aquela mensagem do batismo, da deidade, de Deus enviou um profeta. Aquilo foi bom para os dias dele, para os dias deles. Mas a gente tem que ter a nossa experiência na nossa geração, com a mensagem que Deus traz. E essa é a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo. Não é uma mensagem de segunda mão, mas é o corpo morto fresco do dia. É a palavra do dia, fresca, não podre, não já passado, não de uma geração passada. Quem come alimento podre, alimento passado, é abutre, é urubu. Mas as águias comem o alimento fresco. Por isso
isso a Bíblia diz: aonde estiver o corpo morto, ali se ajuntarão as águias. O irmão Branham chama, aqui eu acho que é na marca da besta, Wesley foi um corpo morto para o seu dia, Lutero foi um corpo morto para o seu dia. Mas um corpo, quando é morto, você pode comer enquanto está fresco. Se você demorar muito, ele apodrece. William Branham foi um corpo morto para o seu dia. Aqueles que comeram naquele alimento fresco naquele dia tiveram vida eterna. Mas você vai querer que aquele alimento dure para sempre? Não. Deus tem que ter uma palavra que foi morta, não sei se é essa a expressão correta, mas uma palavra fresca para o dia, para que você se alimente dela, para que você tenha a sua própria experiência, para que você não tenha uma religião de segunda mão, a religião da sua mãe e do seu pai, mas a sua própria religião, a sua própria experiência. Você reconhece aquele homem que Deus enviou naquele dia, e isso, receber a palavra naquele dia, é evidência do batismo do Espírito Santo. O irmão Branham diz. E como vemos ali, Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. E você vê que Moisés, em Números, capítulo 27, versículos 16 e 17, essas coisas, tem umas coisas que eu estou falando aqui, que um pregador falou aqui em cima desse púlpito, e hoje ele não crê mais. Não tem toda a eloquência dele para expor como ele expôs aqui, mas a gente vê que eloquência não é tudo, porque esse pregador pregou, eu aprendi com ele esse versículo aqui, e hoje ele não crê mais, e hoje ele combate, mas eu nunca esqueci aquilo que ele pregou. A profecia de Balaão era verdadeira, mesmo ele sendo falso, mas a profecia que ele trouxe ali, depois de fazer os altares do sacrifício, era verdadeira, o irmão Branham diz. E o que esses pregadores que pregaram em cima desse púlpito falaram, depois descreram, abandonaram, olharam para trás. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado, que não olhe para trás. Eles olharam para trás, assim como aqueles lá do deserto olharam para trás e já estavam com saudade das cebolas, dos pepinos do Egito. Eles olharam para trás e retrocederam. Mas eu nunca esqueci isso aqui que o irmão leu aquele dia. Moisés, depois de Deus dizer que ele não entraria na terra prometida, Moisés faz uma oração: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés sabia que não levaria aquele povo para dentro da terra prometida. Então ele orou para que Deus levantasse um outro homem em seu lugar, assim como o irmão Branham também orou, para que aquele povo não fosse ovelha sem pastor. Você que não reconhece, que não recebe o homem que Deus tem enviado na sua geração, você é ovelha sem pastor. Moisés não queria que eles fossem ovelhas sem pastor, por isso ele orou para que levantassem um outro homem. Do mesmo modo, o irmão Branham, que era profeta da mesma qualidade e maior ainda, de que Moisés, também sabia que não poderia explicar a terceira etapa. Ele saberia que se ele não poderia explicar, alguém deveria explicar. Então ele orou, a revelação do sétimo selo, parágrafo 373. Então, Senhor, eu oro para que Tu me ajudes, e eu estou começando a decair, Senhor. Eu sei que meus dias não podem mais ser longos. Eu oro para que Tu me ajudes. Deixe-me ser verdadeiro, Senhor, honesto e sincero, que eu possa ser capaz de levar a mensagem até onde eu esteja ordenado a levar. E quando chegar a hora de me render, e quando eu chegar até o rio e as ondas se aproximarem, ó Deus, que eu possa ser capaz de entregar esta velha espada para outra pessoa que será honesta com ela, Senhor, e carregará a verdade. Conceda ao Senhor, e até então ajuda-me a ser forte, saudável e corajoso. O irmão Branham diz: eu sei que meus dias não podem ser longos, por isso deixa eu passar esta velha espada, para que ele leve a mensagem adiante, para que este homem sincero, honesto, leve
a mensagem adiante, para que os introduza na terra prometida, para que lhes mostre que os 7 trovões foram revelados, que o novo nome foi revelado, que o 7º selo foi revelado, que a visão da tenda foi cumprida ali, que Deus levante um homem honesto, e graças a Deus temos visto o cumprimento desta escritura. Aqui o irmão Brano está falando sobre a espada, até me lembrei de uma coisa. Agora eles estão dizendo que quando a espada foi entregue na mão do irmão Brano, então aquilo era Apocalipse 10, 8 a 11. Então ele comeu o livrinho. Aquela espada é o livrinho, ela foi passada para a mão do irmão Brano. Mas assim como Apocalipse 10, a espada também foi passada de mão. Ela foi entregue ao irmão Brano e o irmão Brano a passou para o homem honesto. O livrinho aberto em Apocalipse 10, trazido pelo anjo forte, foi entregue ao 7º anjo. Mas então João teve que ir até ele, tomar, comer e profetizar outra vez. Você disse que o irmão Brano comeu o livrinho, que ele é Apocalipse 10, 8 a 11, mas Apocalipse 10, capítulo 10, versículo 8 a 11, diz que ele profetizaria outra vez. João profetizaria outra vez. Qual foi a primeira vez que foi profetizado? Eles não entendem isso. Quando o irmão Brano pregou ali pregou ali nos Estados Unidos, ele estava profetizando os selos, estava profetizando as revelações contidas nos selos, mesmo que ele não pudesse explicar. Mas quando João tomou o livrinho, comeu, ingeriu, então ele profetizou outra vez, a partir do ano 2000, aquilo que os 7 trovões falaram. Para encerrar, o selo da Páscoa, parágrafo 162. Por que comeria eu um alimento que morreu há anos atrás? Ele poderia talvez estar em forma e com aparência, mas não está novo. Temos que ter alimento para cada nova geração. O mesmo faz a águia procurar por aquele alimento em cada geração, enquanto estamos em nossa viagem. Somos águias ou não somos? Procuramos um alimento para a nossa geração ou ficamos que nem rã, olhando para trás? Eu creio que somos águias. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que abençoe aos pastores que pregam esta mensagem, abençoe aqueles que dedicam suas vidas, que dedicam o seu tempo para propagar essa mensagem que é tão perseguida, é tão humilde, mas é tão perseguida, Senhor, como se fosse aos olhos do mundo algo grande, mas é pequeno aos olhos do mundo, e mesmo assim eles dão tempo de dar atenção para aquilo, perseguir e falar mal e difamar. Mas graças a Deus, Tu tens levantado um homem honesto. Alguns perderam até o temor, a ponto de chamarem de mentiroso, dizerem que não é o verdadeiro pastor. Mas eu sou testemunha que é um homem honesto, um homem verdadeiro, um homem que não enfeita suas pregações, um homem que fala aquilo que o profeta falou, um homem que até os títulos de sua mensagem são partes de parágrafo e de versículo, um homem que fala só o que o profeta falou. O irmão Brana falou aquilo que Paulo falou, que aquele povo disse: nisso estamos descansados, irmão Brana. Este homem que Deus tem levantado em nossa geração tem falado somente aquilo que o irmão Brana falou, e nisso estou descansado. Minha alma descansa nisso, pois não há interpretação, não tem enfeite, não tem malabarismo, não é alguém torcendo a mensagem, mas é algo puro, é algo sincero, algo honesto. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todos que vieram a este culto e que olharam através da transmissão. Os guarde e os abençoe nesta semana e nesse início de ano. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém.